Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um vídeo bastante diferente do que normalmente nós temos aqui no canal, mas é para discutir um assunto bastante importante, um assunto que vem sendo bastante debatido desde o sábado, quando o Felipe Neto postou um tweet sobre leitura literária obrigatória na escola e sobre a discussão e o debate que foi levantado depois disso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e vamos conversar sobre a importância da leitura literária, a importância da gente conhecer os clássicos da literatura, especialmente da literatura brasileira, e entender de onde que vem esse caminho, de onde que vem essa discussão, e entender de onde que vem essa divergência de opiniões no que diz respeito a ofertar para os leitores informação, para os adolescentes em especial, que é o público que o tweet dele acaba alcançando, mas sobre esse debate do que ensinar na aula de literatura. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que essa discussão sobre o que deve ser ofertado aos adolescentes, o que deve ser ofertado ao leitor que está dentro do espaço da escola, ou ao leitor em potencial que está dentro do espaço da escola, essa discussão não é algo novo, não é algo que surge agora, então não é uma discussão que ela é feita a partir do Felipe Neto, então a partir do tweet dele. E ele fala sobre isso, inclusive em outros tweets ele vai falar que essa discussão já vem sendo levantada por profissionais, por pesquisadores, por professores, enfim, isso é real. Essa discussão ela já vem sendo há bastante tempo, bastante levantada. Então, se a gente for pensar no leitor em idade escolar, nesse leitor em potencial que está dentro do espaço da escola, a questão é o que se oferta para esse leitor? Livros clássicos, livros contemporâneos, livros mais complexos, livros com uma linguagem mais acessível, livros que estão sendo lidos aí por diversos jovens e que acabam, como diz Marisa Lajolo e Regina Zilberman, e que acabam encontrando esse leitor à revelia da escola, né? Então, o que se oferta para esse leitor? Basicamente, livros clássicos, livros contemporâneos, livros chamados best-sellers. Então, é um debate que é levantado e é uma discussão que é bastante travada. Para falar sobre isso, a gente precisa falar antes a respeito de como que se dá o trabalho com a literatura na escola. Então, vamos dividir o ensino em 3 ciclos, que são as séries iniciais, do 1º ao 5º ano, depois do 6º ao 9º, que é a segunda fase do ensino fundamental, e por último o ensino médio. Quando o aluno entra no espaço da escola, quando ele começa a frequentar a escola, ele vai ter ali nos seus anos iniciais uma oferta muito maior de livros literários, adequados, obviamente, à sua idade, livros infantis, e ele vai ter um contato muito grande com essa literatura a partir do que vão mostrando as pesquisas aí pra gente. Então ele tem contato com essa literatura nos seus anos iniciais, e é a chamada leitura de fruição, ou para alguns a chamada leitura por prazer, que é quando a ideia é debater, é levar esses livros para essas crianças e essas crianças irem então formando gosto pela leitura literária, conhecendo o livro, aprendendo a manusear o livro. Então, tudo isso faz parte de um aprendizado. Pensa uma criança que não tem contato com livros dentro de sua casa. Seu primeiro aprendizado deve ser a manusear o livro. Então, esse aprendizado ela vai ter dentro do espaço da escola. A maior parte das pesquisas vai mostrar pra gente que até o 5º ano isso não é o problema, isso não é um problema, justamente porque esse aluno ele vai ter desses seus primeiros anos escolares, ele vai ter um contato amplo e significativo com a literatura, e isso vai marcar a sua vida enquanto leitor, enquanto aluno. Quando esse aluno chega no do sexto ao 9º ano, a literatura perde esse espaço. E aí o que a gente tem? Um grande problema, justamente porque a gente não tem do 5º ao ano, na maioria das escolas, ou de acordo com os principais documentos aí que regulam e que organizam os currículos escolares, a gente não vai ter uma literatura enquanto disciplina. E isso é um grande problema, porque essa literatura ela vai precisar ser inserida dentro de outras disciplinas, em especial da disciplina de língua portuguesa. E quer dizer então o quê? Que o aluno não tem contato com literatura do 6º ao 9º a partir de um trabalho escolar? Tem, mas vai depender muito de um esforço pessoal de professores, gestores, de bibliotecários. Então, meio que vai depender do esforço dos professores, justamente porque as instituições, né, e os documentos que regulam
o que é ensinado dentro do espaço escolar não oferta ou não determina que a literatura seja ofertada obrigatoriamente ou que a literatura seja fomentada do sexto ao nono. E aí vamos ter um problema, porque esse leitor que vinha se formando até o quinto ano, quando ele chega no sexto ano, ele vai ter uma lacuna que vai ser a não oferta, e aí falando, né, de modo muito geral, como eu já falei, tem muitos professores, gestores e bibliotecários que acabam fazendo um trabalho muito bom e um trabalho muito centrado na tentativa e no desejo de inserção da literatura, mesmo nesse período que a literatura não é ofertada enquanto disciplina. E aí a gente vai chegar no ensino médio. No ensino médio, essa literatura volta, e quando essa literatura volta, ela vai voltar já pensando na formação desse aluno para o Enem, para os vestibulares. Então vai ser um ensino muito mais sistematizado da literatura do que esse aluno tinha lá do primeiro ao quinto ano. Então ele vai aprender sobre determinado livro a partir do período literário. Então ele vai aprender sobre uma poesia, vamos pegar aí, vai aprender sobre Carlos Drummond de Andrade a partir das características e a partir das inovações e a partir do que essa literatura tem de importante, justamente para gente, justamente para fazer com que esse aluno meio que aprenda sobre aquilo para ele poder aprender isso para uma prova. E isso aí, obviamente, é um outro problema, porque, novamente, a formação de leitores que gostem de ler, que se interessem pela literatura, que vão ler Carlos Drummond de Andrade porque ele é genial, vão ler Machado de Assis porque ele é genial, Clarice Lispector, vai depender, novamente, de um esforço pessoal e, muitas vezes, de muita luta de professores, gestores e bibliotecários. Então, a literatura ela é mais ou menos trabalhada assim ao longo desses três ciclos aí escolares. Falando de políticas públicas, a gente vai ter aí uma outra dificuldade, que é quais livros chegam na escola. E aí o Felipe Neto ele lançou um outro tweet também muito problemático, que é comum, né? É um pensamento comum, que é meio que de entender o espaço da escola como um espaço uno, como um espaço só, né? Que é quando ele disse que as escolas públicas não têm biblioteca, que esse debate sobre ensinar realismo e romantismo, depois a gente volta nisso, era meio que um debate elitista das escolas privadas, justamente porque a escola pública não tem biblioteca. E é uma outra grande falácia aí, porque a escola pública tem biblioteca. Todas as escolas públicas, de jeito nenhum. Tem muitas escolas públicas aí que tem ausência do espaço da biblioteca, que tem a ausência de um profissional bibliotecário. Então a gente tem isso enquanto um problema, mas muitas escolas têm biblioteca, muitas escolas têm uma biblioteca grande, tem uma biblioteca diversificada, tem uma biblioteca que atende esse público em idade escolar nesses 3 grandes ciclos. E é importante a gente falar isso porque a educação ela já faz muito tempo que ela vem dependendo sempre desse esforço individual, desse esforço particular de escolas, de professores, de bibliotecários, de gestores escolares. Então, muitas escolas têm sim biblioteca, e isso quem vai mostrar pra gente é o Tribunal de Contas da União, a partir das pesquisas que ele foi realizando de quantas bibliotecas e quantas salas de leitura, muitas vezes, nós temos dentro do espaço da escola. Falando ainda de políticas públicas, a gente tem aí uma outra dificuldade, que além de montar um espaço da biblioteca, a gente precisa ter quem envie esses livros para as escolas. E a gente vinha participando, né, de um processo muito bonito e que foi se solidificando ao longo de vários anos, desde 97 até 2004, a gente vai ter um programa bastante importante que vai ser o PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca da Escola. O PNBL foi responsável por enviar para as escolas públicas brasileiras durante todo esse período acervos literários bastante diversificados, que incluíam livros contemporâneos, que incluíam livros clássicos, que incluíam livros mais chamados da massa, livros mais vendidos e livros menos vendidos, justamente para que esse público escolar tivesse acesso, ou fosse tendo cada vez mais acesso a um número expressivo e a um número significativo de obras literárias. Então, o PNBL foi bastante importante, porque realmente para a escola comprar livros sozinha é muito difícil, porque livro não é barato. E o PNBL foi responsável aí desde o ano de 1997
até 2004, ou seja, tivemos o atravessamento aí de 3 governos, ou três presidentes, para poder enviar livros nesse espaço de tempo. Quando a gente chega no governo Temer, a gente vai ter esse programa sendo descontinuado e sendo substituído por um programa bastante diferente, que é e que acaba não tendo, né, não tendo esse mesmo respaldo, que acaba não tendo essa mesma diversidade de livros, que acaba funcionando de uma forma completamente diferente. Então, para que o aluno leia, o aluno precisa de livros. E dizer que as escolas públicas não têm biblioteca ou não têm livros, é não saber que as escolas receberam durante um bom tempo acervos literários, acervos de livros literários bastante diversificados, e que isso compôs e que isso ainda compõe, né, as bibliotecas públicas de todo o Brasil. Para a gente ter uma ideia do modo como a literatura é trabalhada dentro desses programas governamentais, até 2004, por meio do PNBE, esse processo acontecia sempre tentando variar o máximo possível o número de editoras, de autores, de temáticas. Isso é sempre muito importante, porque se a gente está falando de compras com dinheiro público, de compras governamentais, esse processo precisa acontecer sempre com a máxima seriedade possível. E a partir dessa mudança, a partir do momento que a gente tem essa mudança aí de governo, a gente não tem mais o PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, e a gente vai ter o PNLD Literário, ou seja, Plano Nacional do Livro Didático Literário. Só nessa nomenclatura a gente tem uma desvalorização muito significativa da literatura literária, e isso vai se expressar no modo como todo o programa funciona. A gente já não vai ter mais aí uma seleção que acontece com a mesma busca pela diversificação de autores, de temáticas, livros clássicos, livros contemporâneos, livros menos vendidos, livros mais vendidos. Então tudo isso vai acontecer de uma forma completamente diferente. Tudo isso está sempre muito claro, está sempre sendo explicado nas páginas oficiais. Eu posso deixar o link aqui para vocês. Bom, então vamos falar de outro assunto agora. Falar sobre leitura literária e sobre como a literatura é trabalhada dentro do espaço escolar implica também na gente discutir do quanto as ciências humanas vêm sendo desvalorizadas nos últimos anos. Então, quando eu tenho o cancelamento, quando eu tenho a descontinuidade de disciplinas como sociologia, filosofia, a gente tem aí um ataque muito perceptível ao pensamento crítico e à formação do pensamento crítico. E isso não perpassa somente pela filosofia e pela sociologia. A gente tem, na maior parte das cidades ou na maior parte dos estados, a própria disciplina literatura enquanto disciplina sendo descontinuada também no ensino médio. E aí nós vamos ter um problema, porque lembra que eu falei que quando a gente tem do 5º ao 9º ano, que o trabalho com a literatura vai depender de um esforço muito pessoal e individual de professores, gestores e de escolas, se eu tiro a literatura enquanto disciplina, eu tiro também, de certa forma, a obrigatoriedade dessa disciplina ou dos livros serem trabalhados de forma sistematizada, ou tira a obrigatoriedade desse livro ser trabalhado e ter um espaço de privilégio dentro do espaço escolar. E isso, novamente, é bastante sério, porque a partir do momento que eu deixo de ter a literatura enquanto disciplina, essa disciplina ela vai ser atrelada, né, ou essa literatura vai ser atrelada a outras disciplinas, e aí, a mais comumente, a língua portuguesa. Então, formar leitores, pensar na escola enquanto um espaço que deve formar leitores interessados, que gostem de ler, que tenham amor pela leitura, mas que também entendam aquele objeto, o objeto livro, como um objeto estético, como um objeto que está para além dessas questões do gosto, implica na necessidade de eu ter um trabalho que começa lá nos anos iniciais e que ele continua até o 3º ano do ensino médio, para que quando esse aluno saia desse espaço escolar, quem sabe ele ser um leitor que gosta de ler e que, se possível, goste de ler clássicos, mas esse aluno ele precisa ter tido contato durante todos esses anos no espaço escolar. Qual que é o problema do tweet do Felipe Neto? E foi um Twitter que ele lançou aí no sábado, acho que no comecinho do sábado. Ele diz: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Então, a gente tem aí uma discussão que, como eu disse, já é bastante antiga, que é da leitura literária como obrigatória. Então, a gente pensa isso dos outros conteúdos, a gente pensa isso das outras disciplinas,
A gente acha que o aluno não tem que ver determinados conteúdos de matemática só porque ele não gosta? A gente pensa em estudar física, que o aluno não tem que ver física ou não tem que ver determinados conteúdos da física porque ele não gosta? Ou por que essa discussão ela acontece, na maior parte das vezes, somente com a literatura? Em relação aos livros que eu preciso falar, não, se o aluno não gosta de romantismo, ou se o aluno não gosta de realismo, se o aluno não gosta de Machado de Assis, para a gente pegar um nosso autor clássico aí. Se o aluno não gosta de Machado de Assis, então se eu forçar esse aluno a ler Machado de Assis, esse aluno necessariamente vai odiar Machado de Assis e, por consequência, ele vai odiar a leitura literária, e especialmente a leitura literária clássica. Então, quando eu falo isso, eu meio que induzo o meu público a pensar que a maior parte das vezes que a leitura literária é ofertada dentro do espaço escolar, ela é somente por obrigação. E eu não reconheço ou não percebo aí o serviço desses professores, o trabalho desses professores, gestores e diretores na tentativa de fazer com que os alunos gostem de livros, inclusive os clássicos, por meio de um trabalho aí hercúleo, justamente porque a gente está lidando com salas de aulas lotadas, com alunos que não vêm com esse preparo prévio em relação ao que lê ou esse gosto anterior pela leitura literária. Mas o segundo ponto do tweet dele é que é o mais problemático, pensando aí então que essa discussão que ele faz nessa sua primeira oração aí do seu tweet já é uma discussão antiga e já é uma discussão importante. Quando ele fala Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Então, ele diz que Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. Então, assim, isso provavelmente é o ponto mais problemático, é o que foi mais discutido a partir do tweet dele. Então, por quê, né? Por que eu tenho que simplificar a leitura literária para esse meu público? Por que esse adolescente precisa ter acesso a um conteúdo ou precisa ter acesso somente a literaturas contemporâneas ou acesso somente a literatura com uma linguagem mais acessível, e eu presumo que esse livro, ou presumo que Machado de Assis não é para adolescentes, então a partir do que eu faço essa suposição? A partir de que ponto que eu acho que esse livro não é para adolescente? Talvez esse aluno leia e ele não necessariamente goste, e tá tudo bem, ele não precisa gostar, ele não precisa adorar ler Machado de Assis, mas ele precisa entender a importância do autor, entender a importância da obra, e isso ele vai saber ou vai conhecer muitas vezes somente no espaço escolar. É óbvio que leitores em formação precisam ter acesso a leituras contemporâneas e a leituras que dialoguem com a sua idade, com as suas problemáticas, com questões sociais relevantes à contemporaneidade, mas desconsiderar ou dizer que esse aluno não precisa ou não deve ter acesso aos livros clássicos é mutilar uma parte muito importante da sua formação, e justamente porque os clássicos, eles são clássicos por uma razão. Eles vão compor aí o imaginário, vão compor a história de um país, e conhecer esses livros é extremamente fundamental, mesmo que não necessariamente esse aluno vá se apaixonar por esse livro ou vai gostar muito desse livro, mas é importante para ele, é fundamental para sua formação que esse livro seja disponibilizado, justamente porque muitas vezes é somente no espaço da escola que esse aluno vai ter contato com o livro literário, com o livro literário clássico, com um livro com uma qualidade estética diferente da maioria dos livros que circulam a partir da internet, a partir da discussão com os amigos. O meu ponto, então, é defender que se esse aluno tem pouco acesso a esses livros ou tem dificuldade com esses livros clássicos, não é por culpa da escola, não é por culpa dos professores, não é por culpa dos autores que escrevem por meio de uma linguagem bastante difícil, mas é culpa, na maior parte das vezes, por conta desse sistema que acontece aí todo falho em relação à presença da literatura na escola. Então, se a gente tivesse uma literatura que é trabalhada desde o momento que esse aluno ingressa na escola e ele vai tendo contato progressivamente ao nível maior de complexidade em relação à linguagem, em relação à estrutura literária, quando ele chegasse no ensino médio, ele estaria mais preparado para receber esses livros clássicos. Como a gente não tem essa continuidade, pensando aí nas estruturas e nos currículos escolares, como não há essa continuidade na maior parte das vezes, esse aluno fica então com essa lacuna, e essa lacuna
vai ser determinante para ele se afastar da literatura. Então, o problema não é Machado de Assis, o problema não é Álvares de Azevedo, o problema não é realismo ou romantismo, o problema é o fato de que essa literatura não ganha a devida importância e ela não ganha por conta de tudo isso que a gente já falou e por causa dessa desvalorização proposital e sistemática de todas as ciências humanas e do pensamento crítico e da necessidade de formação do pensamento crítico dentro do espaço da escola. Para a gente finalizar, então, é preciso a gente ter cuidado quando a gente fala sobre o que deve ou não ser ensinado em termos de literatura e pensar se isso acontece com outras áreas ou com outras disciplinas. Então, se a gente está dizendo, se uma pessoa sem formação na área se sente no direito, e principalmente alguém com alcance do Felipe Neto se sente no direito de dizer que Machado de Assis e Álvares de Azevedo não são para adolescentes, se isso acontece porque realmente os autores não são para adolescentes ou porque a gente atua aí numa tentativa de mutilar essa formação estética e essa formação crítica de parte desses alunos, especialmente desses alunos provenientes das escolas públicas. E isso vai acarretar em outra problemática. A gente costuma dizer, ou as pessoas costumam dizer, que isso meio que tem que ser retirado das escolas, porque os alunos não vão ter capacidade de entender, ou de compreender, ou de acessar esse conteúdo, e isso é pautado em absolutamente nada, ou é pautado aí num elitismo absurdo, achar que o aluno da escola pública não tem capacidade de entender, né, ou não tem capacidade de acessar. Ou principalmente, é um outro problema a gente usar as nossas experiências para determinar como tudo funciona no mundo. Então, muitas vezes, porque eu tive um professor de literatura ruim, ou uma professora de literatura ruim, que fazia com que eu lesse obrigatoriamente, sem necessariamente entender, ou sem necessariamente desenvolver o gosto por aquilo, dá a impressão que essa é a experiência de todo mundo. Dá a impressão que a vida de todo mundo no espaço escolar é passar por professores ruins que não souberam me ensinar ou não tentaram me aproximar do livro literário. E essa não é a experiência de todo mundo. A gente tem excelentes professores atuando aí nas escolas públicas e dizer que essa meio que é a experiência geral das pessoas é uma coisa péssima que a gente faz aí com os professores. E entender que quando a gente tem esse debate surgindo, especialmente dentro das disciplinas de ciências humanas, a gente tem aí o reflexo de um ataque sistemático às ciências humanas e à presença das ciências humanas no espaço escolar. Então, antes da gente falar que a literatura é mal trabalhada dentro das salas de aula, ou literatura é mal trabalhada dentro das escolas, vamos entender em qual espaço, qual idade, quais livros são ofertados em cada idade, em cada período escolar. Se a gente for pensar também na literatura enquanto disciplina, por que a literatura vem sendo descontinuada nas organizações curriculares de vários estados e de várias cidades brasileiras? Isso não acontece por acaso. É sempre importante a gente entender que nada acontece por acaso e que se a literatura está tendo essa desvalorização, aí ela é fruto de ações muito organizadas e dessas ações mais recentes de um ataque real às ciências humanas e ao pensamento crítico. Pra gente finalizar, e agora sim pra gente finalizar, é preciso a gente entender, então, antes da gente falar o que deve ou o que não deve ser trabalhado, ou qual autor não deve estar, ou se é literatura contemporânea ou literatura clássica que deve ser ofertado para esses alunos de informação, é preciso entender por que as coisas acontecem, porque as coisas acontecem por uma razão. Então é preciso a gente pensar por que isso acontece especialmente com a literatura, por que esse ataque que vem sendo feito é feito especialmente às ciências humanas, é feito especialmente a essa formação de um pensamento crítico dentro do espaço escolar. Porque quando a gente fala em mutilar a formação desse aluno, quando a gente fala em reduzir a formação desse aluno, o acesso desse aluno a livros clássicos ou a livros mais complexos, a gente está falando em mutilar boa parte de sua formação. A gente está falando em mutilar boa parte de sua formação estética. E isso sim é uma reflexão que a gente precisa levantar, mas a gente precisa levantar com todo o cuidado do mundo, porque a gente não pode lançar a culpa para quem não tem culpa, que são os professores, os gestores, que são as escolas, e pensar em como isso deve e como isso vem sendo trabalhado em termos de políticas públicas. Antes da gente falar o que deve ou o que não deve ser feito, ou o que deve ou o que não deve ser ensinado no espaço da escola, a gente precisa entender de políticas públicas. Bom, foi essa a minha reflexão de hoje. Até mais!